Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária para você, sempre levando muitas informações sobre a nossa região amazônica. Aproveita que você está em casa, nesse clima gostoso aqui em Manaus, está fazendo aquela comidinha gostosa, reúne os amigos, a família inteira para acessar, navegar com a gente na internet, no nosso Facebook, facebook.com/Amazônia Agora. Lá você deixa suas dicas, sugestões de matérias, dúvidas, dicas, assiste o nosso programa na íntegra, ao vivo para você pelo link AmazonSat ao vivo no Facebook e também participa das nossas promoções. Que tal você rever os nossos vídeos, dicas de moda, beleza, saúde, artesanato, culinária ou muito mais? Uma entrevista também pelo nosso site www.amazonsat.com.br ou então pelo nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/canal AmazonSat. Bom, quem nunca se apaixonou por um artista famoso ou até mesmo por um colega de sala? Pois é, difícil encontrar alguém que nunca teve um amor platônico na vida. Todos falam sobre esse assunto, mas poucos sabem o que significa esse sentimento. E para tirar todas as nossas dúvidas e falar para você de casa o que é o amor platônico, chamamos a nossa psicóloga Lígia Duque. Seja bem-vinda mais uma vez aqui na nossa revista eletrônica. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. E falar de amor platônico é interessante porque amor platônico é aquele que não se realiza efetivamente. Então, é um amor idealizado. Ele é vivido um lado e o outro pela pessoa que fantasia a existência e que vive intensamente esse amor. Bom, nós deixamos uma enquete no nosso Facebook e muita gente respondeu falando que já viveu um amor platônico e deram alguns exemplos. Falaram que sentiram amor por um colega de sala de aula, até mesmo pelo professor. O amor platônico é aquele que a gente vive na imaginação, podemos dizer assim, que não tem o relacionamento concreto? É exatamente isso. O amor platônico a pessoa pode ter pelo colega de trabalho, por exemplo, ou pelo professor. O professor é muito objeto de amor platônico, porque muito comum nessa situação. Ele ocupa, ele ou ela, porque o menino pode se apaixonar pela professora, a menina pelo professor, ele ocupa essa posição porque é ali uma figura que tem uma representação maior lá para o estudante, para o aluno. E é construído todo um sentimento, mas esse sentimento fica só com a pessoa que se apaixonou. Ela pode tirar dúvida, esclarecer alguma coisa do objeto de estudo ali e nunca manifestar o amor. Mas internamente vive aquela paixão, aquele sentimento e sofrimento até por uma construção de história que vai fazendo na mente. Fica imaginando, pensando, comentando Isso. De repente com alguma coleguinha também de sala, mas sempre guarda para você, né? E sofre muito quando algum colega comete a inconfidência de chegar e dizer: olha, fulaninha gosta do professor, ou gosta, olha, o amor dela é tal coleguinha. Aí entra aquele sofrimento, brigam, porque o amor platônico não se revela. Agora, doutora, esse sentimento pode virar uma doença? E quando que a gente deve perceber o que deve fazer para estar manifestando e controlando, na verdade, esse sentimento? Como você disse no início, muita gente respondendo à enquete disse que já viveu o amor platônico. E se nós dermos voltar assim, uma olhada na nossa vida, na nossa de adolescência, assim, voltarmos no tempo, né? Vamos lembrar que nós tivemos o nosso amor platônico, que funciona como um exercício, sabe? Aquele exercício de entrada da relação com alguém que saiu do campo da amizade. Então, é um exercício. Então, é natural que aconteça. Começa a ficar preocupante se a pessoa continua o seu processo de amadurecimento e mantém esse distanciamento, não consegue estabelecer um relacionamento com alguém real. Controlar esse sentimento. Exatamente. Então ele pode passar sim a ser uma doença. Pode passar.
Um assunto preocupante até. É. Existe tratamento para isso? Existe sim, ela buscando uma psicoterapia para identificar quais as razões que ela não consegue estabelecer esse contato pessoalmente. Fica somente no campo das ideias, né? No sonho, numa construção fantasiosa, e ela não consegue ter a iniciativa ou construir recursos para buscar uma outra pessoa. Bom, como que a gente deve perceber que a gente está vivendo um amor platônico? Existem sintomas para isso? A própria pessoa, ela demora um pouco mais para perceber. As pessoas que estão à volta dela é que na maioria das vezes dão o toque. Mas escuta, você não tem namorado, não tem namorada, e aí não, eu tenho um amor assim impossível. Em geral, essa pessoa que estende o período do amor platônico é uma pessoa que se mostra mais romântica, mais sonhadora. E aí é necessário perceber isso, onde estão as relações concretas, e aí buscar uma ajuda profissional. Bom, existe alguma faixa etária para estar sentindo esse amor? A criança pode sentir isso? Não é muito comum em crianças, né? As crianças, elas são estimuladas, assim, o super-herói, esse tipo de coisa. Aí, quando chega lá na pré-adolescência, em torno dos 10, 11, 12 anos, já aparecem alguns indícios. Aí, um pouco mais adiante, dos 12 aos 13, você percebe assim, sabe, as meninas dão aqueles gritos, por causa de um artista. Um suspiro daqueles, isso, né? Aqueles suspiros, as cartinhas que são escritas. Eu já fiz isso, trilométricas, ou então o quarto é cheio de fotos do artista, não é verdade? Uhum. E como é que a gente deve lidar com isso? Existe alguma receita para a gente estar controlando esse sentimento? Na expressão natural, não é nem aconselhável cortar, porque é o exercício, os primeiros passos desse exercício do amor ali adiante com uma outra pessoa, né? É importante fazer o corte se esse exercício permanecer só nesse campo. Do sonho, de ter as fotos de um artista pregado na parede, de dizer que sofre muito por alguém que não dá atenção, mas quem é esse alguém? Né? É só essa pessoa, não existem outras pessoas. Então, aí é necessária a intervenção. Doutora, como eu falei para você, a gente fez uma enquete no nosso Facebook e colocamos algumas perguntas que ficou aberto para as pessoas interagirem com a gente. Fizeram a seguinte pergunta: o amor platônico é consequência da imaturidade emocional ou não? Se ele se estende, porque ele, como uma emergência natural do nosso processo de desenvolvimento, acontece dentro daquela faixa de idade, vamos dizer assim, adolescência. Se permanece, é um sinal de imaturidade. Se a pessoa não estabelece relacionamentos, porque é natural que o adulto tenha, assim, algumas idealizações, alguns sonhos de uma figura meio impossível, né? E isso não significa imaturidade emocional, só se persistir, se a quantidade de dedicação for maior à fantasia do que à realidade. Aí é imaturidade. Bom, doutora Elígia, nós vamos continuar falando, só que sobre um outro assunto, mas no próximo bloco a senhora fica comigo, está convidada. Ok. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre consumismo ou compulsão. Você já pode deixar suas perguntas no nosso Facebook, a gente volta depois do intervalo, até lá.